A regra mais importante, ela está escrita lá no livro, mas eu vou escrever ela aqui de novo. É o seguinte, se você tem o log de A, de um númerozão B aqui, eu quero saber o log de B na base A, igual a C, então, na realidade, eu vou fazer uma seta aqui. Isso é igual A elevado a C igual a B. Beleza? Então tá aí. Arrumando os termos aqui. Beleza. Beleza, então a gente tem que pensar qual é o C, no nosso caso, qual é o S, né? Então, em outras palavras, 4 elevado a S tem que ser igual a 2 raiz de 2. Então, qual o número elevado a 4 dá 2 raiz de 2, né? Meio feioso isso, mas quando a gente transforma tudo em 2, fica mais explícito, né? Ó, 4. 4 não é 2 ao quadrado? Então, Sim. 2 ao quadrado elevado a S. 2 é 2 elevado a 1, né? E o que é a raiz de 2? 2 elevado a 1 meio. Né? A gente falou bastante disso. Dá para transformar raízes em frações, potências de frações, né? Então, a gente pode juntar esses dois aqui. Então, por hora eu vou ter aqui 2. Lembra da regra, antes aqui no lado esquerdo, lembra da regra potência de potência multiplica essas potências? Falei Sim. muito dela, né? Então, 2S igual. Agora aqui, bases iguais, somam-se os expoentes. Quanto que é 1 mais 1 meio? É 1,50 em dinheiro, que é 3 meios, na verdade. Para maiores dúvidas, tu sabe que 1 é igual a 2 sobre 2? 2 sobre 2. Então, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, soma só os numeradores. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Então, por isso que isso aqui vai dar 3 sobre 2 em cima. 2 elevado a 3 sobre 2. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Uma vez que as bases são iguais, você pode igualar os expoentes. Tu quer Sim. encontrar o S? Hein? Então, pronto. Ó, o S é 3 quartos, porque se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 3 quartos. Tá bom? Então, bem tranquilo, bem passo a passo. Você aplica, você olha para o log. Aqui os logs estão facinhos, né? Mas você olha, aplica a regra geral do log e vai tentando deixar as bases iguais. A ideia é deixar as bases iguais para comparar os expoentes. Né? Quando tu deixa as bases iguais, daí ficou bem evidente qual que é o S. Né? Beleza? Então tá. Deixa eu salvar aqui. Vou te pedir para fazer uma bem mais fácil que essa, tá? A primeira ali da Ok. listinha. Tu vai fazer a A. Mandar o que eu fiz. Lembra, o algoritmo é o mesmo. Tu usa aquela lógica que eu te passei do que é o log. Tá lá, eu te mandei no WhatsApp agora, né? Aquela equaçãozinha do que é o log em exponenciais e tenta igualar as bases dos dois lados que vão aparecer, tá bom? Igualar as bases dos dois lados. Isso. Log.
Ó, a regrinha que você começa é essa, tá? Identifica o que é cada coisa que vai dar tudo certo. Tá. Tô pensando aqui. Aí. Yeah. Tudo certo aí? Tá ficando. Ah, legal, legal, Tá legal. Eu vou te ficando. dar, eu vou até te dizer qual que é a Não, 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 resposta. não, não, não fala não. É porque. Ah, então beleza. Não, é só. Sem problema, sem pressa, sem Eu, pressa. eu transformei o raiz de 8 em uma potência, né? Assim, Isso. né? Aí tá. Vou lhe dar a dica. Aí. Sempre fatora, tipo, tenta reduzir para o menor número possível. Veja que 4 pode ser transformado em 2 ao quadrado. Isso, já fiz isso, já. E Isso é, 8 também, né? Tem a ver com isso, beleza. é 2 a terceira, aí eu Exato. tenho que elevar ao 4, né? É, daí. Aí, o que eu faço assim? Aí eu pego, vou multiplicar o 3 vezes 4, vai ser 2 elevado a 12, igual a 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, né? Isso. E 12, 2, 2, vai ficar 2 elevado a 10? 2 elevado a 10. 10 não. Vamos ver, não sei, não fiz a conta. Deixa eu ver aqui. Raiz de 8. Bem, chega na resposta. Daí se tu Tá, vou errar, chegar na resposta, tá. gente. Esse aqui. O Isidoro, eu empaquei quando eu transformei log de raiz de 8 em 2 elevado à terceira elevado à quarta.
igual. Transformei o 4 em 2 elevado a 2. Bem, Beleza. eu acho que tu não tinha que levar 4 nada, tá? Esse 4 aqui é o B, é o que está dentro do logaritmo. Ah, sobre o terceiro? Ah, Esse aqui então seria o faz, C, no então caso. faz aí. É C. Né? Então tu quer encontrar o C, né? Então aqui a gente tem raiz de 8 elevado a C igual a 4. Então faz aí. Então, 4 é 2 ao quadrado. O que é Ok. 8? 2 ao cubo. 2, 2 E ao ele está cubo. dentro no meio. Né? Porque isso é uma raiz. Está dentro do meio, certo? Ah, tá dentro do meio. É, a raiz é um Entendi. meio. Isso. É isso que eu errei. E outra coisa aqui ainda, tudo está dentro do C. Porque a raiz de 8 é elevado a C. O 8 é 2 ao cubo. A raiz é um meio. E o C está elevando todo mundo. Então, multiplicação na multiplicação na multiplicação. Isso aqui, note, é a regra da potência de potência multiplica-se as potências. O 8 é uma potência, 2 ao cubo. A raiz é uma potência, meio. E o C é uma potência que está levando todo mundo. Então, por isso que todo mundo se multiplica. Potência de potência multiplica-se as potências. Então, agora que nós já temos as bases iguais, igualamos os expoentes. E a hora que eu passo 2 multiplicando e o 3 dividindo, 4 terços. 4 terços. Vamos ver o que tu errou aqui. Vai lá, tenta identificar. Eu não elevei o 2 elevado ao cubo a meio. Eu elevei a 4. Ah, sim, tu olhou isso aqui e achou que fosse uma É, potência. é. Não, isso aí é o logaritmando, é o argumento, parte de dentro. Não tava igual, Entendi. E só tomar esse cuidado. Tá. Eu vou fazer mais uma conta. Agora um pouco mais difícil. Vamos lá. Quero fazer uma que seja difícil até para eu. É para eu ou para mim que fala? Não sei. Acho que é para mim. Essa minha. Vamos lá. Então, eu vou fazer essa aqui. Qual que é a resposta disso? Aqui tá bem feio, né? Mas note que é sempre utilizar propriedades. Qual é a propriedade que nós iremos utilizar aqui? O fato de que 3 aqui e 3 aqui. Logo, tem essa propriedade de que se você tem a base da potência igual à base do log, quando o log está elevado, corta. E sobe. Aqui, mesma coisa. Note o 4 e o 4 aqui. Então, eu posso cortar. Sobra 1/2. Então, é 27 dividido por 1/2. Né? Quanto é 27 dividido por 1/2? Quanto que é... No caso, né? A gente está fazendo uma divisão aqui, não está multiplicando por meio, está dividindo. Então, a gente sabe dividir fração quando tem divisão de fração. Então, eu vou ter que transformar isso aqui numa fração também. Isso dividido por isso. Aí tu sabe que existe aquela regra da primeira pela segunda invertida. Isso que é a divisão de frações. Dá 54. Beleza? Então, a única coisa que foi necessária fazer aqui foi aplicar a propriedade de cortar os logs. Só isso. Só isso, nada além disso. Então, aqui tu tem que fazer agora é a mesma coisa. Vou até por aqui e tu vai usar a mesma propriedade, tá? Cortar o 4 com 4 e o 5 com 5. Isso.
E esse menos 7 aí? Não. Aí você vai usar. Ok. Vai usar isso Olhe aqui. para a regra 3 do livro lá, se tu tá com ele por aí. Ok. Recibo. Ó, quais são as ideias aqui? Tu tem que usar a regra 3, que diz que quando tu tem base igual a o que está dentro do log, cai o expoente. Então, novamente, corta. O que está dentro corta com o próprio log. Então, isso aqui corta com isso aqui corta com isso. Vai sobrar só os expoentes, mas qual é o expoente aqui? Aqui é menos 7, beleza. O expoente aqui é qual? Qual expoente que não está aparecendo aqui? Vai ser um 1, né? O 1, exatamente. Beleza, quando chegar na resposta, me fala. Ok. Aí depois é só somar, né? Vai dar 1 mais 7 vai dar 8, né? Isso. Mais 7, exatamente. 1 mais 7 dá 8. Beleza. Então, salvar aqui outra continha. Vamos ver o que mais nós podemos fazer para relembrar. Por aqui para você. Beleza. Então, bem, existem regras de logaritmo e existem regras de operação de logaritmo. Quando tem coisa se multiplicando, quando tem coisa se dividindo. Então, essas são operações que não é para tu decorar na realidade, só para tu saber que existe, né? Então, quando tu vê log se multiplicando, coisas elevadas, estranhas, tu tem que saber que existem propriedades para lidar com aquilo. E daí você busca uma lista de propriedades e você vai saber resolver. Então, aqui, ó. Log de uma multiplicação dentro é igual a soma. Log de uma divisão dentro aqui é igual a uma subtração. Essa aqui é igual a regra 3 lá. É a que tu aplicou agora, né? Mais ou menos, na verdade, porque a que tu tinha aplicado agora, a base era igual a base do log era igual à base do argumento. E daí cortava. Só que aqui a base do log não é igual ao argumento. Nesse caso, então, o n continua saindo, multiplicando aqui. E daí você teria que resolver o log de A, log de base A do B, né? Na calculadora dá para fazer isso. É só um número, no caso.
Existe também como mudar a base do log. Isso é importante para fazer comparações, né? Às vezes tu tem todos os logs numa base e um deles só em outra. Então tu muda a base daquele único que está em outra. Porque assim as comparações vão ficar mais fáceis. Então existe Sim. mudar a base do log. Muito bom. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Beleza. Bem, aqui tem uns log bobinhos de número. Acho que a ideia era fazer de cabeça. Daí aqui tem a função logaritmo. A gente aprende log a saber lidar com a função logaritmo. Então, a função logaritma, ela tem esse comportamento, tipo um exponencial girado 90 graus. Se tu olhar de lado, assim, se tu virar a cabeça, isso aqui é o gráfico de um exponencial. É aquela velha história, né? O log é a função inversa do exponencial. Então, existe dois tipos de gráfico. Um gráfico quando a base é maior que 1, esse gráfico aqui, e outro quando a base é entre 0 e 1, que é um gráfico decrescente. Uma base entre 0 e 1 é um gráfico decrescente. Igual a exponencial entre 0 e 1. É uma exponencial decrescente. E existe essa simetria entre o exponencial e o log. Coisas que nós já vimos aí. Então, essa aqui do triângulo, super interessante, né? A gente fez ela. A gente usou a função log para encontrar os tamanhos do triângulo. E resolvemos. Bem, eu acho que de log tá bom demais já. A gente pode ir para matrizes. O problema é que esse livro não tem, então eu vou ter que abrir outro. Deixa eu abrir outro aqui. Esse aqui é o livro do segundo ano. Então, assim, supostamente a gente já viu todas as matérias de primeiro ano que podem cair no teu curso, tá? Claro, existem outras matérias, tipo trigonometria. Só que eu acho que isso não vai cair no teu curso. Agora, todas essas outras aí vão. Então, aqui, ó, começa com trigonometria, a gente vai ignorar e vai ver matrizes. Matrizes. Okay. Isso é show de bola. Então, matrizes, determinantes e sistemas lineares, coisas muito frequentes em computação. Na verdade, né, como é que o computador ele consegue resolver tão rápido as coisas? É porque ele tem uma matrizona lá que ele resolve instantaneamente. O computador ele se dá muito bem resolvendo sistemas lógicos. Assim. A matriz é um sistema lógico. Tipo, se tu pedir para um computador ele encontrar a menor distância entre duas cidades, ele vai ter alguma dificuldade, porque essa menor distância às vezes está associada com não só apenas uma linha reta, mas sim vários caminhos, várias situações possíveis, trânsito, etc. Mas se tu consegue colocar tudo isso, todos esses elementos numa matriz, ele resolve instantaneamente. Então, é bem comum assim a gente ver que o computador ele parece fazer pelo caminho mais complicado às vezes, mas é porque ele não pensa como a gente, né? Ele pensa de forma lógica, mecânica, assim. E ele faz muito rápido essas contas. E é por isso que é bom é bom saber mexer com matriz, porque daí você sabe escrever na linguagem que o computador entende. Entendeu? Então é isso. Então vamos entender o que são matrizes primeiro. Tu já viu alguma coisa disso? Ou tu já. Eu nem sei se tu começou teu curso já, Daniel. Como é que tá aí as coisas? Eu estou fazendo só a parte de programação, né? Não comecei a parte de matemática e análise estatística ainda não. Vou começar. O que tu está vendo em programação? Python e linguagem R. O R? O R, aquele de estatística? É aquele de estatística meu próprio. Poxa, uma hora dessa tu me ensina, porque eu queria muito saber usar o R. No próprio. Estou fazendo R. Se tu souber, tipo, algum lugar no YouTube que ensina bem, assim, alguma pro estilo. E às vezes os alunos me pedem, faz isso aqui em R para mim. E eu não sei fazer. Tava te mandando umas dicas que tem no YouTube, né? Mas. De vez em quando eu fico consultando. E tu acha fácil?
explicadinho, assim, eu não estou fazendo os meus próprios projetos, eu estou ainda seguindo a metodologia das aulas, né? Mas dá, assim, está instalado aqui no meu computador, dá para fazer sim. Não é bicho de sete cabeças, não. Então, que massa. Talvez ano que vem eu já sei mexer nisso aí para ajudar os meus alunos. Eu estou fazendo linguagem R com Azure, aquele Microsoft Azure, e o Python com Spark. Nossa. Mas aí vai depois daqui, porque essa parte de matemática é muito usada quando você entra em machine learning, né? Aham. Então, mas é mais à frente, mas eu já quero dar uma organizada nos pensamentos, né? Rever tudo para quando chegar lá, que vai precisar de álgebra, eu já esteja mais familiarizada, né, com os conceitos. Mas tá indo. Entendi. Isso é bom que já tá acostumado assim. É tudo programação, né? Vai te ajudar pra caramba. Com certeza. Show de bola. Então tá, eu vou te ensinar a parte matemática aqui, mas é que assim, provavelmente se tu está mexendo em Python, eu sei que em C++ tem, né? Tem umas horas lá que tu faz os vetores, e faz matrizes também. Os vetores, eles são elementos assim no programa que eles recebem entradas, né? E daí, mediante as entradas, alguma função no computador usa essas entradas para fazer alguma conta. Sim, direto, conheço direto. Isso, então, o vetor ele é uma matriz, só que ele é uma matriz linha. Uma matriz linha é uma matriz mais simples, vamos reduzir assim. E então tu já está mexendo com matrizes, entendeu? Agora tu só vai entender isso de forma mais profunda. Certo. Vamos lá. Aqui a gente tem uma tabelinha. E essa tabelinha, então, ela está falando sobre consumo de determinados alimentos em determinados meses. Então, você, querendo ou não, tem várias variáveis aqui. Né? Tem as variáveis de meses, que são 3 diferentes, e as variáveis de comida, que são 4 diferentes. Então, em comparação ao que a gente vem fazendo, né, é muita variável. Né? A gente, às vezes, está querendo só procurar o valor do x, tipo no problema anterior lá, que a gente estava preocupado só em encontrar o valor do exponente. Né? Então, aqui você tem uma série de variáveis. E isso vai te dar um leque de possibilidades enorme de identificações. Então, quando cresce muito a quantidade de dados, tu só vai conseguir lidar bem com eles por meio de uma matriz. Né? Escrever isso aqui tudo como uma equação já ia ser muito trabalhoso. Mas aqui numa matriz já fica tudo explícito. E além de que, como a gente vai ver para frente, a matriz em si ela te permite uma série de cálculos que, por mais que a gente ache eles difíceis aqui, eles facilitam muito na hora de programar. Então, se fosse fazer por equaçãozinha, seria impossível, basicamente. Mas isso aqui é uma matriz, querendo ou não. Toda tabela é uma matriz. Agora, como a gente identifica ela para fazer algo elevado, daí para frente. Vamos lá. Apesar de eu ter, assim, recebido um jornal, em algo do gênero, dessa forma, né, uma tabela de dados, eu posso reescrever ela de forma matemática assim. Então aqui temos as colunas, né, tem 3 colunas, temos as linhas. Então essa é uma matriz 4x3, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Existem várias formas de escrever, né, parênteses e colchetes. Mas nem toda matriz ela precisa ser quadradinha, bonitinha, né? Temos umas mais retangulares, temos uma matriz aqui que a gente chama de matriz coluna. Aqui é a matriz linha que eu te falei. É assim que o computador recebe os dados, tu vai colocando um a um, ele só recebe, faz algum cálculo. Essa é uma matriz cheia de zero, né, chamada matriz nula. Beleza. E cada elemento, né, ele tem um lugar bem específico na matriz. Por exemplo, o 10 aqui. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, se eu falo o termo 1, 1, 1, 1, é o termo da primeira linha e da primeira coluna. Agora, esse cara aqui, o 8, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele seria o termo A, normalmente a gente chama termos de matrizes de A, A1, 2. Esse aqui seria o A1, 3.
Agora está na segunda coluna. Desculpa, está na segunda linha. Esse já é o termo A21, que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Esse seria o A22, esse seria o A23. Assim vai. Ó, aqui, ó, um bom exemplo. Uma matriz 2 por 3 ficou desse jeito. Então, tu tem que saber localizar bem os termos de uma matriz, tá? Porque quando a gente for fazer contas, tu vai ter que fazer contas com cada termo. Né? Tu não vai pegar uma matriz inteira e fazer uma conta. Tu vai fazer contas termo a termo da matriz. Então tu tem que saber bem qual é qual. Então aqui nós temos uma matriz genérica e veja que essa matriz genérica ela tem m linhas e n colunas. Ó. 1, 2, 3, 6 pontinhos n. 1, 2, 3, 3 pontinhos n. Então ela é uma matriz de m linhas e n colunas. O último termo ele sempre indica isso muito bem, né? Essa matriz aqui. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, tá aqui. Beleza. Então dá para representar essas matrizes de várias formas, tá? Normalmente a gente representa com uma letrona A assim e embaixo o tamanho da matriz. Então, por exemplo, aqui seria a matriz 2x3. Né? A seria a matriz 2 por 3. Esse x aqui é por, né? Não tem nada a ver com multiplicação. A 2 por 3. Beleza? Esse aqui é só um outro jeito um pouco mais avançado de representar a matriz. Eu não quero entrar nesse ponto agora. Beleza. Então, já vimos que as matrizes são definidas pelos seus termos e tem que sempre ter uma determinada quantidade de linhas e uma determinada quantidade de colunas. Tipo, tu nunca vai ter um buraco na matriz, né? Nada aqui. Por exemplo, né, teria 3 termos na primeira linha e teria 2 termos na segunda. Não. O máximo que acontece é 0, né? O 0 serve como um buraco, no caso. Então, as matrizes elas são sempre fechadinhas. Assim. Beleza. Então, existem alguns tipos de matrizes especiais. Hein? A matriz linha e a matriz coluna. Elas são muito importantes nos cálculos computacionais. Porque elas são as entradas, de forma geral. Assim, quando tu vai resolver um cálculo num computador, para qualquer modelo de qualquer coisa que tu vai fazer, normalmente se dá por uma multiplicação. Daí você vai já ter uma matriz no seu programa, uma matriz escrita já, posteriormente, como algo da própria programação já. E daí o usuário vai lá e vai colocar uma entrada no meio de um vetor. E esse vetor vai multiplicar com uma matriz que já está dentro do teu programa já, para resolver qualquer cálculo que seja. Por exemplo, o preço do pedido. Né? Tu cria uma matriz lá onde cada elemento da tua matriz representa o preço de alguma coisa. Tá? E daí você pede para o usuário como entrada colocar o quanto daquela coisa ele comprou. Daí depois o programa só resolve a multiplicação de matrizes ali pela matriz que já está no programa. E a entrada, que é um vetor, e pronto, sai a tua resposta. Ok. Legal, né? Então é entender que sai tudo por matriz. Então aqui tem matriz linha e matriz coluna. O nome já indica o que cada uma é, né? Curiosamente pode escrever isso aqui como 1, 2. Porque essa aqui tem 2 colunas. Então ela tem uma linha e 2 colunas. Apesar de ela ter mais colunas, ela é chamada de matriz linha, porque ela fica deitada. Beleza. Tudo na matemática tem que seguir algumas regras. Isso, eu não sei qual faculdade exatamente faz ciência de dados, né? É isso, ciência de dados. Mas não é faculdade, não. É curso. É curso daquele Data Science Academy. Ah, sim, claro. Tem uma hora, assim, se tu avança um pouco na matemática, que tu aprende que qualquer espaço matemático que vai trabalhar tem que seguir algumas regras. Por exemplo, tem que ter zero. Tu nunca vai fazer uma conta que não tenha zero. Não tem alguma forma de tu zerar a tua resposta. Não existe isso na matemática. Então, nas matrizes também, tem que ter uma matriz que zera qualquer coisa que tu coloque em relação a ela.
no caso é a matriz nula. Então, a matriz nula é uma matriz cheia de zero, basicamente. Beleza? Então, bem, aqui tem uns exercícios meio bizarros que eu não estou afim de fazer. Eles não têm conta, não tem nada. Deixa eu ver, talvez essa última aqui seja interessante para a gente começar a ver os usos das coisas, né? Mas essa eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Se eu não fizer, pode me zoar. Deixa eu ver aqui. Tô arrumando aqui, tá? Deixa eu pôr no parte o resto. Aqui tem as respostas. Beleza. Parte. A tabela abaixo regularmente disposta em linhas, atletas e colunas dia. Então as linhas representam a quantidade, representam os atletas. E as colunas representam os dias. Então o atleta A, o B e o C, o dia 1, 2, 3. Representa os registros de tempos de treinamento dos atletas A, B e C em 3 dias. Sendo I a ordem das linhas e J a ordem das colunas, I, A e J é igual a 30I mais 10J, tá bom. O elemento genérico desta tabela, com I e J dados em minutos, o tempo de treinamento gasto pelo atleta B no terceiro dia foi D? Ô, louco, bicho. B. Então, vamos ver aqui. A e J, né? Caramba, tá bem confuso isso aqui. A e J é um elemento genérico. Então é um valor, né? Lembra que esse A e J era o que era cada terminho? Então, Dados em minutos. o I... Dados em minutos, né? Aí, J. Isso. Então, o I é o número da linha e o J é o número da coluna. O I é o número da linha e o J é o número da coluna. E aqui a gente tem que... Então seria... Então, ele quer saber o treinamento gasto pelo atleta B no terceiro dia. Então, o atleta B está aqui, né? B, terceiro dia. A2, seria o A2, 3. Então, no caso, o I é 2, né? E o J é 3. Porque o I é o primeiro número e o J é o segundo. Ó, tá vendo? 30 vezes 2, Isso. 60 mais 3 vezes 10. É, 1h30 mesmo. 1h30, a resposta que bateu. Né? Então é assim, veja como é que o computador faz as contas. Desse jeito que ele faz. Só que ele não precisa ficar pensando, né? Que nem nós. Ele faz rapidinho, não é tão bobinho que nem nós. Né? É isso. Legal. Então é assim que vamos começando. Vamos pro livro novamente. Que é bem ainda a parte mais... Só para identificar qual é cada termo e tal. Isso não é bem a parte de conta ainda, né? A parte de conta é quando a gente for fazer soma de matriz, multiplicação de matriz. Beleza? Então, aqui nós temos uma matriz muito especial, que é a matriz que mais aparece, tá? É a matriz quadrada. Ela aparece mais porque com ela a gente pode fazer mais contas, tem mais simetria. Tem sistemas que são possíveis e determinados. Uma matriz que ela não é quadrada, às vezes tu não consegue encontrar uma resposta única para cada elemento da matriz. Então, normalmente a gente vai lidar com matrizes 2x2, matrizes 3x3. São só matrizes assim que te permite, por exemplo, encontrar o determinante. Tu lembra de já ter ouvido falar do determinante? Eu já ouvi falar. Pois é, esse determinante ele só funciona quando está com uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e de colunas, tá bom? Ok. Isso. Então, bem, olha só, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Se tu quiser dando uma lida aqui, Beleza. são as matrizes que a gente mais vai fazer conta. São Ok.
E aí, deu uma lidinha, entendeu a lógica? Entendi, sim. Legal. Então, matriz quadrada simplesmente uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. E quando tu tem matriz quadrada, você tem a beleza, que é as diagonais principais e as diagonais secundárias. Por hora, né, não faz muito sentido para ti falar disso, mas é que as diagonais principal e secundária, elas trazem muitas informações resumidas sobre a matriz. Às vezes tu consegue encontrar um monte de coisas da matriz só olhando para essas diagonais. Tem as matrizes triangulares também, que, novamente, aqui é só uma definição, mas lá para frente tu vai conseguir tirar determinante de matriz, resolver sistema reduzindo a matriz, fazendo um cálculo para que de uma parte dela tenha só zeros, né? Perceba que aqui nas triangulares, né, tem uma parte que é só zero, aqui, abaixo da diagonal principal, tá vendo? Só zero. É só zero. Aqui também, ó. Apesar de qualquer coisa, aqui também é só zero. E aqui também, tem zero aqui e tem zero aqui. Essa aqui é uma triangular. Não lembro agora. Mas tem a triangular inferior e a superior. Então essa aqui é inferior e superior ao mesmo tempo. Ou matriz diagonal, né? Que só tem número na diagonal. Né? Que nem essas aqui. Matriz de identidade é como se fosse o 1 do espaço das matrizes. Né? A gente não tem um número que a gente multiplica por qualquer um e vira ele mesmo, que é o 1. As matrizes também tem uma matriz que tu multiplica por outra matriz e continua sendo a mesma matriz, que é a matriz diagonal. Mas tu pega essa matriz e multiplica por uma outra matriz, a outra matriz continua igual. Beleza. Ó, aqui já é o tipo de coisa que o computador gosta de fazer, ó. Mas eu não sei o que ele quer dizer com isso. Eu não vou fazer essa conta aqui que eu tô com medo. Vamos pegar outra aqui. Aqui ele só está definindo matrizes, né? Eu acho que a gente não precisa ir para isso agora. Só estou te apresentando algumas coisas para que na aula que vem, amanhã, a gente já possa começar com operações, né? Fazer soma, multiplicações. E a multiplicação de matrizes, em especial, é um negócio bem complicado, assim, sabe? Envolve muitos passos, muitos detalhes. Então é bom tu já saber todas essas coisas aqui antes da gente começar. Então, beleza. Então, olha só. Essas matrizes aqui, por mais que elas estejam escritas de um jeito bizarro, perceba que depois da operação feita, elas são iguais, né? Pelo menos cada termo é igual. Ó. Esse aqui é igual a esse, tá no mesmo lugar. O 8 é igual a 5 mais 3. O 0 é igual a 2 menos 2. Então, quando você tem duas matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e de colunas, e os números em cada linha e em cada coluna são iguais, você pode dizer que as matrizes são iguais. Por que isso é bom? Porque às vezes tu pode fazer por, novamente, comparação. Digamos que a gente, no enunciado, diga, as matrizes são iguais. Mas daí tu não tem essas continhas. As matrizes, no caso dessa segunda matriz, leva em conta o resultado da operação, né? Então, isso. Mas poderia não ser o caso. Poderia ser tipo x aqui. Em vez de 4 menos 1, x. Em vez de 5 mais 3, y. Então, você iria... E uma vez que você sabe que elas são iguais, você iria, na prática, saber o valor de x, y e z. Então, é isso que a gente vai fazer na realidade. A gente vai fazer comparações de termos de matriz para encontrar valores de incógnitas. É isso que o computador faz, né? Ele compara. Então, aqui, beleza? Então é isso. Tá só dizendo que tu tem que comparar cada termo, né? Termo a termo. Beleza. Então, agora a gente começaria a adição e subtração de matrizes. Eu vou só passar rapidamente, que a gente não tem muito tempo. Uma vez que tu sabe que dá para obter as coisas comparando, então na prática, quando for somar matrizes, tu soma cada termo de cada posição, né? Então, se é a soma da matriz A e B aqui, soma o primeiro, primeira linha, primeira coluna com primeira linha, primeira linha, segunda coluna com primeira linha, segunda coluna, e assim vai. Ou seja, você só pode somar matrizes de mesmo tamanho. Tu nunca vai poder somar uma matriz 2 por 2 com uma 3 por 4. Elas têm tamanhos diferentes. Então, a ideia é que tu só possa somar
matrizes de mesmo tamanho, tá? Tem Então, operação de transformação, assim, eu tenho matrizes diferentes, aí eu vou lá e coloco 0, 0. não pode. Não pode. Não pode, porque colocar esse 0, 0 já daria uma dimensão diferente à matriz. No geral, não pode. Então tá. Beleza, tu vai ver algumas outras regras aqui. Tudo, ó, veja que essas regras são bem análogas ao que a gente já tem na vida real, assim, nos números normais. Né? A mais zero igual a zero. Tu pode fazer a soma na ordem que tu quiser. Esse tipo de coisa. E daí nós iremos começar com essas listinhas aqui. Tá bom? Ok, tá bom. Amanhã vai ser barra pesada, amanhã vai ter bastante conta. Tá, então até amanhã. Até amanhã, Tá bom, Ana. Tchau, bom dia, tchau. tchau. Ótimo dia pra ti. Valeu.